Muito bem, isso aí, vai limpar o fogão agora, né? Acabou a graça. Nós vamos então estudar o nosso Vinha de Luz. O nosso estudo de hoje é o texto de número 151, Ressuscitará. Né? Bom dia, Wasserfall. E Emmanuel separou para nós aqui um trechinho para as nossas reflexões do livro de João, capítulo 11, versículo 23. E antes da gente ler esse versículo, a gente o contextualiza para entendermos um pouquinho, né, qual é a parte da história. É exatamente aquela da ressurreição de Lázaro. Jesus se encontrava fazendo as suas peregrinações, e aí, então ele soube, através de Marta e Maria, que eram duas irmãs, não era a Maria sua mãe, que eram irmãs de Lázaro também, uma família de muito apreço, né, que tinha muito apreço por Jesus e também recebia dele essa mesma estima. E aí, então foi informado que ele estava muito doente e pediram então a atenção de Jesus para que pudesse ajudar naquele momento, né, com a maior brevidade possível. E aí, então Lázaro veio então a morrer, segundo o relato que nós temos nessa passagem, nesse capítulo. E aí então Jesus veio trazendo para nós essa orientação de que ele deveria estar lá presente para que pudesse ajudar aquela família. Mas aí então, percebendo que ele já havia desencarnado, que ele já havia morrido, muito pouco poderia ser feito. Mas aí então ele chamou a atenção daquelas pessoas para que tivessem fé, que tudo poderia se resolver. E aí então depois vocês fazem a leitura mais detalhadamente. Mas aí então Jesus chegou em Betânia e chamou por Lázaro, e ele levantou. Depois de 4 dias de morte, eles acreditavam que ele simplesmente havia dormido, e Jesus dizia que havia dormido, mas na verdade ele tinha morrido. E aí, então, né, aconteceu toda aquela agitação entre aquelas pessoas que nunca tinham ouvido ou visto algo daquele tipo, e até mesmo aqueles que eram os sacerdotes também receberam a informação daquele acontecimento, e a partir dali então começou a grande preocupação: o que nós vamos fazer com aquele homem, que é capaz até mesmo de reviver os mortos, né? E ali começou então a elaboração daquela conspiração para que Jesus fosse preso e executado, para que não mais atrapalhasse as ações daquela instituição, daquela religião, né? E aí, então, o que Emmanuel separa para nós, para nos dar aqui uma referência, uma reflexão, é exatamente essa passagem: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Capítulo 11, versículo 23. E dessa ressurreição, então, nós temos aqui 2 linhas de raciocínio para seguirmos. A primeira é aquela que fala realmente da continuidade da vida, que a morte não é simplesmente a extinção, não é simplesmente o final, mas é a transformação, que a doutrina espírita trabalha com bastante intensidade, né, porque isso para nós é sempre um grande drama. E a segunda linha é a ressurreição moral, aquela em que nós deixamos para trás aquele homem velho e assumimos a condição de homens novos, né? Bem-vindo, Fristones. E aqui então, nesse texto, Emmanuel nos traz assim a seguinte reflexão: há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres assumem atitudes hieráticas, aquelas atitudes sérias, aquelas atitudes formais para tratar desse assunto. Ministros que comentam as flagelações do inferno. Catafalcos negros e panos de luto. Catafalcos são aqueles suportes onde se apoiam os caixões, né, as urnas funerárias durante os velórios, e aqueles panos de luto, o preto, né, tradicionalmente utilizado em qualquer tipo de cerimônia fúnebre. E aí, então, quando se fala de morte, a gente tem sempre essa imagem. Ainda é para nós um grande tabu
tratar desse assunto, porque podemos perceber que cada vez que se fala nesse assunto, pessoas de alguma forma se esquivam, porque não gostam de falar por medo daquilo que pode acontecer com elas mesmas, ou com medo de acontecer alguma coisa com alguém com quem tem grande afinidade, alguém da família, algum amigo, uma pessoa próxima. Então o tabu que nós temos, o tabu, a gente lembra, são sempre temas que a sociedade resiste em falar, e quando se fala de morte nós temos exatamente essa imagem. Tem um programa interessante que é sempre veiculado pelo canal Discovery Channel, pelo National Geographic, que fala sobre tabus. E aí então tocam em vários assuntos, e esse assunto morte está sempre presente, observando o comportamento de cada sociedade, de cada país, de cada cultura, quando se depara com esse tema, o modo como eles trabalham com os seus mortos. E aí então, assim, bom dia Lívia, bom dia Dudu, e é sempre muito temeroso e preocupante o modo como as pessoas observam esse processo natural, esse fenômeno, que faz parte da natureza e faz parte também da nossa natureza, não apenas porque o organismo nasce, se desenvolve, chega uma hora em que ele morre, em que ele termina, mas para nós, que também somos espíritos imortais e passamos por essa etapa evolutiva aqui no nosso corpo físico, aqui nesse nosso mundo físico, chega um momento em que nós devemos retornar para a nossa pátria de origem para fazer o balanço e fazer também ali uma revista daquilo que nós vivenciamos até aquele momento e de alcançarmos também novos aprendizados. Mas quando se fala em morte, as pessoas sempre pensam na dor, no sofrimento, no desconhecido, no vazio, naquilo que sempre provoca em nós aquele calafrio de tocar nesses assuntos, Então por isso que Emmanuel coloca para nós que há muitos séculos as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará do plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do mestre, do celeste amigo, edificava-se na esperança. Na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instante Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende a todos nós. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Bom, nós temos aqui então, como eu comentei no início para vocês, dois caminhos a seguirmos nesse nosso raciocínio. A gente vai primeiro para um dos principais objetivos que nós temos dentro da doutrina espírita, que é exatamente a consolação. A doutrina espírita não se resume nisso, mas juntando todo o seu conteúdo, todos os seus aspectos, nós encontramos invariavelmente a função de consolador por ser mesmo consolador prometido. Ele consola não apenas o sofrimento que nós vivenciamos no nosso dia a dia, a luta do cotidiano, a luta para as conquistas, a luta do relacionamento, nós encontramos um entendimento abrangente que gira em torno de todas essas experiências. Então, o fato de nós entendermos que estamos aqui temporariamente, que os reencontros são necessários, que nós
temos diversas opções para vivermos as experiências que são determinadas para todos nós. Enfim, nós encontramos então, na aplicação do nosso dia a dia, os diversos ensinamentos que os Espíritos trazem para nós, e até mesmo aqueles que nós alcançamos pela nossa própria capacidade. Chegamos às nossas próprias conclusões, assumindo a condição de espíritos que somos e o papel desses espíritos, de nós como espíritos que somos, nesse contexto que nós vivenciamos hoje. Busca também a função de consolador para esse grande temor que alcança a todos nós, invariavelmente. Nós lembramos sempre que quando se fala sobre a morte física, é algo que nos preocupa constantemente. A nossa vida é estruturada dentro de uma pequena comunidade, e a partir do momento em que nós tiramos desse nosso contexto um elemento dessa comunidade, nós percebemos um grande abalo, um grande desequilíbrio, alguém que participa do nosso dia a dia, alguém que faz parte da nossa vivência. E quando nós acrescentamos então o papel, o elemento afetivo, pessoas que nós amamos, pessoas com quem nós convivemos, o pensamento dessa perda então se torna muito mais doloroso. Nós dependemos emocionalmente dessas relações. E aí, então nós ligamos os televisores, nós vemos Bom dia, pessoal que chegou. Nós vemos em pessoas do nosso contato, quando passam por experiências dessa natureza, uma grande preocupação para aquilo que está para acontecer e um grande sofrimento para aquilo que aconteceu. Não apenas pela forma como acontece, mas o fato simplesmente de acontecer. A grande expectativa é até quando nós viveremos e até quando nós teremos que passar por isso. E aí, então aquela imagem sombria da morte, ela acaba sempre sendo para nós aquele fantasma que fica constantemente nos rodeando, provocando essas grandes aflições. Quando nós começamos a entender sobre a imortalidade da alma, começamos a entender sobre as diversas transições que a vida nos proporciona, exatamente para o nosso próprio crescimento, e entendemos que esse processo de morte não é aniquilação, mas o processo de morte é uma transformação temporária, embora para nós ainda seja muito difícil de aceitarmos, nós começamos a ver de um modo diferente. Nós sentimos a separação, mas não nos atormentamos pela perda. Até porque quando se fala em morte, nós temos duas visões diferentes e certamente nós vamos mudar essa nossa visão com o passar do tempo. Depende apenas do local onde nós nos encontramos. Hoje, quando nós vemos alguém que parte, é alguém que nos deixa saudade. Vai chegar um momento em que nós vamos alcançar essa partida, e cada partida que vier depois vai ser para nós um reencontro. Então, para uns é o afastamento, para outros é o reencontro. E aí, então nós temos sempre essas lamentações. No mundo espiritual, aqueles que nascem, aqueles que vêm aqui para o nosso mundo renascer, são aqueles amigos que estão partindo. Para nós é a alegria de alguém que chega. Hoje aqui para nós é alguém que parte dentro desse grande túnel escuro que a morte representa para nós. No mundo espiritual é o túnel luminoso que começa a aparecer para alguém que retorna. Então vai depender sempre da nossa perspectiva. Mas quando nós começamos a entender esse processo, a natureza do processo e a frequência com que ele acontece, mas principalmente o que ele representa, nós começamos a mudar o nosso ponto de vista. Sentimos mais uma vez a separação, seja no mundo espiritual, seja aqui no mundo físico, mas não mais entendemos a morte como algo sombrio do modo como ela nos é transmitida. Lívia colocou para nós, a gente nasce sabendo que vai morrer, mas quando a morte chega é muito impactante. É muito difícil, principalmente, Lívia, a grande dificuldade que a gente acaba enfrentando com relação à morte é o desconhecido. É sempre o desconhecido. Por mais que as religiões tenham, durante todos esses séculos, durante toda a história de cada uma delas, falado sobre Deus, falado sobre o mundo espiritual, a morte sempre é vista desse modo. Até mesmo os representantes dessas instituições consideram a morte como algo a ser lamentado, algo a ser sofrido. Então é cultural para nós imaginar a morte dessa forma. Mas a doutrina espírita ela veio para nós, não só a doutrina espírita, mas nós temos ali culturas orientais que também trazem esse pensamento renovador, mostrando que é a continuidade da vida, que é esse processo, que é a alegria da continuidade, a alegria de novas experiências, mas ainda essa educação para nós ela é muito lenta, exatamente porque hoje nós temos contato com a doutrina.
Mas quantas e quantas experiências anteriores nós tivemos contatos com essas experiências que mostram o sofrimento, mostram a dor, mostram o desespero. Então é sempre dessa forma que acontece. E até mesmo hoje, eu sempre recomendo para vocês a leitura de um livro que é muito bacana, que é a continuidade da obra As Vidas de Chico Xavier, que foi publicada pelo Marcel Sotomayor. Ele escreveu o seu segundo livro, Por Trás do Véu de Ísis, desse mesmo autor. Inclusive são 2 livros que têm um título muito semelhante. E nesse livro ele conta a peregrinação de várias famílias em busca de comunicação com seus entes queridos nos centros espíritas. E mostram inclusive famílias de espíritas que vão desesperadamente a essas instituições para poder buscar essa comunicação, porque mesmo sendo espíritas, mesmo conversando sobre isso, estudando sobre esses assuntos, no momento em que a gente passa por essa experiência é sempre muito doloroso. Daí então a gente percebe que é muito mais, o nosso intelecto segue um caminho, mas os nossos sentimentos, o nosso coração segue por outro. E eles não conseguem ainda se equilibrar, exatamente porque nós não conseguimos unificar cada uma dessas situações da nossa vivência, né? Cada um dessa característica da nossa personalidade, a característica racional e a característica emotiva, a nossa personalidade racional e a nossa personalidade afetiva. Nós não conseguimos ainda unificá-las. E isso faz parte de um processo de educação, um processo de aprendizado. Isso é muito importante. Então, para quem assistiu também ao filme As Cartas Psicografadas por Chico Xavier, também mostra várias famílias, mães em especial, tem os pais também, mas as mães aparecem com mais frequência, falando sobre as experiências de terem perdido seus filhos. E até essa expressão perda acaba sendo equivocado, porque na verdade seria ali o distanciamento físico, porque até mentalmente, afetivamente, continua essa união. Né? Mas é muito difícil da gente lidar com esse sentimento, com essa cultura que durante tanto tempo nós alimentamos. De que a morte é sempre tenebrosa, que a morte é sempre dolorosa, é sempre perturbadora. E na verdade, quando nós começarmos a encará-la como sendo parte de um processo natural, e naturalmente não é simplesmente a gente se convencer disso, mas é o nosso modo de viver começar a absorver também esse mesmo pensamento. De nós andarmos na rua e percebemos que as pessoas também pensam da mesma forma, que nós não estamos isoladamente, porque nós precisamos desse consolo mútuo. Quando nós nos deparamos com uma experiência dessa forma, desse tipo, nós temos que encontrar pessoas que compartilhem conosco o mesmo tipo de pensamento. Nós estarmos ali chorando a separação de um ente querido e vir alguém dizer assim para nós: olha, não fique assim, porque a gente sabe que essa continuidade existe, que nós sabemos que essa pessoa que nós amamos continua viva. Mas o que nós vemos hoje é exatamente o contrário. A gente chega num local como esse, a gente lamenta da nossa forma e percebe à nossa volta pessoas desesperadas, pessoas sofrendo demais por causa disso. Então, na verdade, a gente precisa de não apenas inconscientemente ou conscientemente compreender esse processo, mas nós temos principalmente que entender que o inconsciente coletivo precisa desenvolver esse mesmo pensamento. E isso faz parte de uma educação social. A educação dos espíritos que fazem parte dessa coletividade. E isso vai mudando. Mas o importante para nós, principalmente, é quando nós nos entendemos como espíritos que somos. Já conversamos sobre isso essa semana, sobre essa educação do espírito que nós temos, essa educação espiritual que nós precisamos absorver de fato. E aí então tudo aquilo que diz respeito às experiências que fazem parte, que participam ou que afetam o espírito de alguma forma, serão vistas de um modo diferente. Eu sou um espírito, portanto eu não morro. As pessoas que convivem comigo são espíritos, portanto elas não morrem. As pessoas que nasceram são espíritos, portanto elas renascem aqui no nosso mundo. As pessoas que sofrem são espíritos, mas elas deixarão de sofrer. Então, quando nós entendemos que o mundo ele é povoado de espíritos nas mais diversas situações, nós naturalmente entenderemos cada processo de um modo diferente. Não adianta a gente querer se convencer que a morte é uma transformação, se nós não nos vermos como espíritos passando por transformações. Por isso essa educação é fundamental para todos nós. E quando se fala em ressurreição, que é o título desse nosso estudo de hoje, lembrando aquela passagem de Lázaro, nós temos que também passar por esse processo de ressurgimento nos nossos próprios conceitos, de renascimento nos nossos próprios conceitos. E aí já entra a questão moral. Não é apenas a experiência física da morte, a experiência física do renascimento,
mas é também experiência moral diante desse processo, da gente poder matar aquele homem velho dos vícios, das tendências, e renascermos com valores novos, do nosso próprio entendimento. Eu tenho certeza que sim, Júnior. Eu tenho certeza que sim. Que nós começamos a perceber então que toda a dificuldade que nós percebemos do entendimento desses conceitos de reencarnação, de morte, de comunicação, a certeza da comunicação com os espíritos, da nossa própria imortalidade, parte porque nós ainda não começamos a pegar daquilo que é a base. Nós estamos tentando entender como se faz uma janela, tentando entender como se faz um telhado, como é que se coloca o encanamento de uma casa, sem saber como é que se faz o alicerce. E o alicerce para a doutrina espírita é nós entendermos exatamente esse conceito de sermos espíritos. A partir dali, tudo se desenvolve de um modo diferente. Tudo se transforma, tudo fica muito mais simples, muito mais fácil. Por isso então que a gente fala que nós ainda não aprendemos a aprender a doutrina espírita. Nós queremos já assim, olha, eu vou estudar a doutrina espírita tranquilamente e vou entender que a morte não existe. Tá, a morte não existe, mas você conseguiu se entender como espírito. Aí já começam a surgir as dúvidas. Essa é a grande dificuldade. E isso influi inclusive no nosso dia a dia, no nosso próprio sofrimento. Quando você passa por uma dificuldade financeira, como uma dificuldade de saúde, como uma dificuldade de relacionamento, quando nós nos entendemos como espíritos, entendemos as pessoas como espíritos, nós entenderemos que somos individualidades que estamos naquele momento vivenciando experiências. E que a partir dali então as coisas vão se transformar. Nós estamos fazendo o caminho de trás para frente. A gente quer eliminar as consequências sem entender qual é a origem das coisas. Entendendo a origem, as consequências naturalmente vão se modificar, vão se transformar. E nesse caso a gente lembra que o que mais nos provoca sofrimento é exatamente a separação de nós que desejamos estar perto das pessoas. Então esse é um aspecto que nós observamos nesse texto. O outro é a própria ressurreição moral. E essa ressurreição moral são as nossas transformações. A nossa própria conversão, como nós vemos naqueles textos que contam a história de Jesus, que ele passava e as pessoas iam deixando para trás aqueles velhos conceitos e entendendo coisas novas. Como diria Raul Seixas, nós temos uma metamorfose ambulante. E essa metamorfose significa o quê? Nós, todos os dias, nos transformamos um pouco mais. Cada dia nos renascermos diante de uma situação da nossa vida. Renascermos no nosso entendimento espiritual, renascermos nos nossos valores. E muitas vezes esse renascimento exige de nós um esforço a mais. E esse esforço significaria, de certa forma, nós deixarmos para trás todas as tendências que nós habitualmente vivíamos, no nosso comportamento diante de um trabalho, o nosso comportamento diante das pessoas na rua, o nosso comportamento dentro da nossa casa, o nosso comportamento dentro da sociedade onde nós nos encontramos, diante de um debate, diante de uma espera, diante da dificuldade das pessoas, diante dos equívocos que praticam e que nós praticamos. E aí então nós começamos a modificar o nosso modo de viver. E aí então percebemos que nós de fato renascemos. Só que esse renascimento ele é individual. E nós encontramos grande dificuldade nesse renascimento porque as pessoas não renascem também, acompanhando a nossa intenção, acompanhando o nosso objetivo. Eu tenho vontade de ser diferente. Nós encontramos, por exemplo, uma filosofia como essa que nos proporciona uma grande renovação moral, pelo seu entendimento, pela sua proposta, pelos estímulos que ela nos oferece. E aí então nós olhamos dentro da nossa casa e percebemos que tem pessoas que se comportam diferente. E eu penso assim, poxa vida, mas eu tinha tanta esperança que o mundo se transformasse, mas as pessoas não querem acompanhar essa transformação. E daí então a gente começa a desanimar. Eu tento, mas ninguém tenta. Eu faço, mas ninguém faz. Então por que eu deveria fazer? Por que eu tenho que continuar com esse esforço? Por que eu tenho que continuar sofrendo por causa disso? Essa é a visão que a gente tem. Na verdade, a gente espera que o mundo vá se transformando para que a gente possa acompanhar. A gente nunca se vê como aquele que puxa a fila. Quer dizer, eu tenho que me transformar para que possa entender o mundo. Eu não preciso depender do mundo para poder proporcionar esse tipo de transformação. Daí então eu observo que esse tipo de renovação começa dentro de mim mesmo.
É uma transformação individual, não é uma transformação coletiva. Porque quando a gente fala em transformação coletiva, dá a impressão de que todos dependem de todos. Só que na verdade nós dependemos de nós mesmos, cada um depende de si mesmo. E quando nós observarmos que cada um começa a se transformar, aí notamos uma transformação coletiva. Então não adianta de novo a gente querer fazer a transformação de trás para frente, que é exatamente essa passagem que Emmanuel nos coloca aqui, que ele diz assim nesse trechinho, deixa eu pegar aqui rapidamente, ele coloca aqui para nós: o espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Quer dizer, todos terão oportunidade de crescer. O problema que a gente acaba observando é exatamente isso: cada um vai no seu próprio tempo. Cada um alcança o conhecimento, cada um alcança o entendimento de acordo com a sua vontade, de acordo com as oportunidades também. A gente lembra sempre que cada vez que a gente encontra alguém que proporciona um tipo de experiência difícil, que tem ali uma certa resistência para essa transformação, essa pessoa, para se tornar desse jeito, ela também teve experiências dolorosas. Porque nós começamos assim dentro da neutralidade, podemos dizer. E são as escolhas que nós vamos fazendo no decorrer da nossa vida que vão nos mostrando aquele caminho que é mais tranquilo, mais confortável, ou aquele caminho que é mais doloroso. Então, se hoje nós encontramos alguém que é mau caráter, alguém que é corrupto, alguém que se tornou um assassino, alguém que é agressivo, alguém que é intolerante no nosso caminho, onde a gente vai circulando, dá a impressão de que essa pessoa nasceu assim. Mas nós nos esquecemos que muitas dessas pessoas se tornaram assim. Ora com a nossa colaboração, ora com a colaboração de outros. Aquilo que nós somos hoje é a somatória de todas as experiências que nós já vivenciamos. Só que, infelizmente, a gente deixava as coisas correrem a seu bel prazer. Ou seja, a felicidade ou a infelicidade para nós é uma consequência, a gente simplesmente aceita e se conforma. Chega o momento agora, desse renascimento, dessa renovação, dessa ressurreição moral, em que nós começamos então a nos transformar exatamente pela bagagem que nós começamos a adquirir a partir de agora. Nós começamos a nos entender de um modo diferente. Nós começamos a nos observar de um modo diferente. Né? Bom dia, Chorão. Bom dia, pessoal que chegou. Começamos a nos observar de um modo diferente. Isso por quê? Porque agora nós temos capacidade de fazer julgamentos. E nós, principalmente, o nosso auto-julgamento. Porque eu olho para mim e penso assim: bom, eu sou essa pessoa. E aí então eu começo a fazer uma autoavaliação. Eu sou essa pessoa, mas eu sou uma pessoa boa ou eu sou uma pessoa má? E sendo uma pessoa boa, qual é o grau de bondade que eu consegui absorver? Se eu sou uma pessoa má, qual é o grau de maldade que infelizmente ainda existe dentro de mim? E essa busca do autoconhecimento, olha só que interessante naquela passagem, já dita lá no portal de Delfos, quando colocava assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. Ou seja, conhecendo-nos a nós mesmos, conhecendo o nosso universo interior, a gente vai começar a ter uma visão diferente daquilo que acontece no mundo e aquilo que acontece dentro de nós mesmos. Por isso, antes de qualquer transformação, eu preciso me perguntar o que eu vou transformar exatamente. Porque a ideia que a gente tem é fazer uma prece e dizer assim: Deus me transforma numa pessoa boa. Aí assim, naquele dia nublado, abre um buraco no meio das nuvens, desce aquele raio de luz, como a gente observa nos filmes, cai sobre nós e de repente a gente se transforma numa pessoa boa. Olha que coisa linda. Linda para os filmes, né? Mas na realidade não. Porque quando a gente fala em transformação, a gente tem que perguntar primeiro: o que você quer transformar? Eu quero transformar a minha personalidade. Tá, e como é a sua personalidade? Aí já começa o autoconhecimento. Bom, eu sou uma pessoa que às vezes eu sou meio orgulhoso, às vezes eu sou intolerante, às vezes eu sou tranquilo quando tem determinadas situações, às vezes eu sou um pouco agitado quando surgem outras situações. Eu não gosto de conviver com pessoas que são desse jeito, mas não é simplesmente não gostar, é por que não gostar. Eu não gosto porque muitas vezes a opinião delas me incomoda. Mas muitas vezes a opinião delas pode estar certa, elas têm direito de dar opinião, mas sou eu que não aceito, então o problema já é comigo. Então a gente começa a observar em várias e várias situações: por que eu sou intolerante no trânsito, por que eu sou impaciente no trabalho, por que eu sou agressivo dentro de casa, por que as pessoas me respondem dessa forma, por que eu não tenho tantos amigos, ou por que eu tenho um monte de amigos.
E fazendo essa autoavaliação, e é um processo demorado, é um processo lento, lembra que Santo Agostinho, na questão 919, lá do Livro dos Espíritos, nos dá essa dica. Todos os dias, quando eu me deitar, eu faço uma avaliação de como eu me comportei naquele momento. Como é que foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, as minhas ações, no que elas me trouxeram de positivo, de negativo, e no dia seguinte vai sempre fazendo um aperfeiçoamento. Quando a gente busca esse autoconhecimento, portanto, e a gente se propõe a uma transformação, ela se torna mais eficaz. Agora, muitos de nós, dentro da nossa doutrina, deseja essa transformação, mas não faz ideia por onde começar. Exatamente porque não entendeu que o processo precisa primeiro fazer uma viagem interior, para depois começar a transformar aquilo que vai para o exterior. A gente se sente deprimido, se sente angustiado, porque eu não me vejo como uma pessoa boa, eu não me vejo dessa forma. A gente tenta sempre resolver as consequências daquilo que a gente faz, sem conseguir impedir que as coisas continuem acontecendo. A Sandra colocou perdão ali na área de texto, é muito comum. A gente sempre se desculpa por tudo que acontece, mas a gente nunca evita que as coisas aconteçam. Eu respondi mal para vocês, e poxa, olha pessoal, desculpa por ter respondido dessa forma, desculpa por qualquer constrangimento que eu fiz, e depois outra vez, gente, desculpa de novo por esse constrangimento, desculpa por isso, e eu nunca penso o que eu estou fazendo para poder gerar esse constrangimento. Então essa viagem interior é fundamental. E essa é uma proposta de uma filosofia como essa, e essa ressurreição moral, ela começa a partir de onde? A partir da vontade de mudar aquilo que a gente sabe o que precisa ser mudado. Essa é que é a diferença. Tem pessoas que vivem a vida dessa maneira. Nós todos vivemos dessa maneira, Júnior. A diferença é que tem pessoas que vivem com mais intensidade e outras que vivem com menos intensidade. Porque esse autoconhecimento, ele ainda não foi alcançado praticamente por nenhum de nós. Aquele que diz assim, ó, eu me conheço absolutamente e eu me transformei absolutamente. O dia que você fizer isso, você não reencarna mais aqui. Porque você já cresceu o suficiente para poder se desprender. Dessa forma, então, a gente começa a fazer o quê? O que eu erro exatamente? Onde que eu erro com as pessoas? Onde que eu erro comigo mesmo? E é nessa busca que a gente fala, eu descobri qual é o meu ponto fraco. E é ali que eu preciso me fortalecer. Eu, André, sou uma pessoa orgulhosa. Tenho uma dificuldade enorme para lidar com o meu orgulho. Vocês não imaginam o tamanho dessa fera que eu tenho enjaulada dentro de mim. E de repente eu começo a fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, percebo. Você não sabe nada, Vaninha, fica quieta aí. A gente está fazendo aqui o nosso evangelho. Não me provoca que eu vou soltar essa fera em cima de você. Viu como é fácil me provocar? Capricorniano tem dessas, né, Lu? Então a gente percebe o quê? Que são situações que, do nada, a gente deixa escapar. Deixa escapar uma coisa que foge do nosso controle. Mas a gente começa a aprender o quê? A controlar. E essa é uma das características negativas da minha personalidade. De você controlar isso, controlar aquilo, mas o fato de você reconhecer que existe isso dentro de você e você conseguir localizar quais são os locais e quais são os momentos em que isso acontece, a gente já começa a fazer um trabalho de contenção. Essa fera pode estar dentro de mim, mas ela está o tempo todo presa e eu estou segurando, de vez em quando ela dá uma rugida, mas aí então eu faço ela ficar quieta de novo e assim vai. Quando a gente percebe, essa fera vira um gatinho. E esse gatinho então está completamente controlado, aquele cheirinho de leite, que já não faz mal para ninguém. Então, a gente primeiro tem que se conhecer. Então, quando diz assim, tem pessoas que vivem o tempo todo se desculpando. Sim, por que ela se desculpa o tempo todo? Porque ela continua errando o tempo todo. O perdão é muito generoso. Mas o grande objetivo para nós alcançarmos nesse nosso processo evolutivo é não ter mais necessidade de pedir perdão, exatamente porque nós não precisamos mais errar. Que nós não conseguimos mais errar. Essa então é a situação que nós colocamos. Esse renascimento moral depende do quê? Primeiro o autoconhecimento, depois o entendimento de como são as coisas. A gente já conversou sobre isso no estudo do Evangelho, lembram? Por que no Evangelho tem textos que falam de egoísmo, de caridade, de vaidade, de agressividade, de vários tipos de imperfeição moral e de vários tipos de virtude? Exatamente porque primeiro a gente precisa conhecer quais são os caracteres que formam a natureza humana. Nós já descobrimos quais são os caracteres. Eu já entendi o que é a vaidade, eu já entendi o que é a caridade, a fraternidade, eu já entendi o que é o bom e o que é o ruim. Aí eu começo agora a fazer o autoconhecimento, começo a pegar tudo isso que eu aprendi
e faço uma busca dentro de mim. Digamos assim, que cada um desses textos, cada uma dessas ideias que a gente vai desenvolvendo, são programas que a gente instala na nossa mente, no nosso computador mental. Eu instalei lá um programa que me fala de caridade, eu instalei um programa que fala sobre orgulho, sobre vaidade e tudo mais. Quando está tudo bem instalado, tudo bem compreendido, aí eu aperto um botão e começo a fazer uma varredura dentro de mim. E aí então o programa, como se fosse um antivírus, ele começa a detectar tudo aquilo que existe de positivo e tudo aquilo que tem de negativo. Olha, isso tem muito, isso tem pouco, você tem isso, você tem aquilo. A partir do momento em que eu consigo identificar isso dentro de mim, aí eu já me autoconheço. Aí o terceiro processo vem o trabalho de transformação. Aí então eu vou começar a limpar as impurezas e vou começar então a regar as virtudes para que ela possa florescer. Mas nós acreditamos, dentro da doutrina, dentro das religiões de um modo geral, porque são as religiões que provocam essas transformações morais nas pessoas, porque cada uma delas, né, em todos os locais, Sandra, em todos os nossos relacionamentos, na nossa vida íntima, na nossa vida pessoal, na nossa vida social, profissional, em qualquer lugar. A gente tem que saber o que a gente tem, quando que a coisa se manifesta, quais são as situações que provocam isso em nós. Aí então eu começo a evitar aquilo que me provoca e começo a fazer assim. Então quando a gente fala sobre você se tornar uma pessoa de bem, normalmente quem estimula as pessoas a isso são exatamente as religiões. Temos ali o cristianismo, que fala do exemplo de Jesus, nós temos o islamismo, que fala do exemplo de Maomé, nós temos ali o budismo, que fala de exemplo de Buda, cada uma trazendo ali a sua própria característica. Mas todas elas estimulando as pessoas a fazerem isso. Só que a dificuldade é que as pessoas acreditam que basta você se ajoelhar e rezar que tudo vai acontecer. Lembre que a gente conversou? Se você seguir Jesus, você se transforma. Na verdade, você não pode seguir Jesus. Você tem que fazer a transformação que ele também já proporcionou a si mesmo. Essa aceitação, na verdade, Júnior, é um isolamento. Porque eu aceito a Jesus e não gosto de quem não aceita. Mas o fato de eu aceitar não me transforma necessariamente numa pessoa de bem. Eu posso continuar sendo egoísta simplesmente rezando. Então, na verdade, quando a gente fala aceitar, essa aceitação ela precisa entender assim, não é o falar dele e o tempo todo rezar para ele. Aceitar significa assim, eu aceito a proposta de vida que ele ofereceu. E eu pretendo viver como ele viveu. Aí sim eu falo, opa, peraí. Eu já começo a fazer uma mudança. E como acontece essa mudança? Aí vem então entender o que é o certo e o que é errado, entender virtudes e imperfeições, fazer o autoconhecimento e começar a transformação. Infelizmente a gente não conseguiu ainda aprender a fazer isso. E essa é a proposta dessa pedagogia espírita que nós abraçamos. Me reconhecer como espírito, me reconhecer nas minhas imperfeições, nas minhas virtudes, porque muitas vezes a gente olha assim, eu sou uma pessoa que estou ali, eu sou a pulga do cachorro do ladrão. Eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, Nós temos cheio de virtudes dentro de nós que desejam florescer simplesmente esperando que a gente note a existência dela. E nesse caso vem notar a existência dela e começar a trabalhar para que ela cresça cada vez mais, praticando, exercitando ela no dia a dia, exercitando ela nas situações mais comuns. Mesmo que muitas vezes nós sejamos alvos de críticas por isso. Poxa, mas como você é careta, como você faz isso, como você faz aquilo tudo, foi a proposta que eu quis, eu quero ser assim. Mas ninguém é assim, então é problema de ninguém. O meu problema eu estou resolvendo. E aí então começa de fato essa grande ressurreição. Percebemos então que essa palavra, para a gente já finalizar o nosso estudo de hoje, nós temos ali dois caminhos então. A ressurreição do espírito diante da morte física e a ressurreição do espírito diante da morte moral. A morte do homem velho, o nascimento do homem novo. Duas ressurreições que são estudadas para nós, que são passadas para nós por esse trecho do Evangelho, mas principalmente o entendimento que nós devemos ter pela fé. A fé em nós, a fé nas pessoas, a fé no mundo. Que todo mundo no momento certo vai alcançar essa ressurreição. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. E ele diz para as pessoas, vocês vão ressuscitar. Ele não fala assim, olha, eu acho que vocês vão. Sei não, mas está me cheirando isso. Ele fala com a certeza da fé, porque esse é um processo natural para todos nós.
Vai com Deus, Festônio. Bom dia para você, bom descanso. Ele fala com convicção, com fé. Agora depende da nossa fé também acreditar nessa possibilidade e acreditar que nós também viveremos essa experiência. Se eu acredito na minha própria ressurreição, não há nada que vai me abalar, não há nada que vai me desestimular a isso. Eu tenho confiança, eu tenho certeza que é isso que eu quero. E estudar a doutrina, como eu falei para vocês já, diversas vezes, ela é sempre muito prazerosa para nós. Mas agora nós temos que aprender a estudar. Vamos começar do certo. Quem sou eu? De onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo? A partir dali eu vou entender tudo que acontece à minha volta. Porque eu vou reencarnar, legal. Muitas vezes a gente se prende em debates sobre reencarnação, se prende em debates sobre obsessão, sobre mediunidade e tudo mais, e nós nos esquecemos para que serve tudo isso, por que tudo isso existe. A reencarnação existe porque tem necessidade de reencarnar. Quem? O espírito. A mediunidade existe porque é a possibilidade de comunicação entre quem? Entre os espíritos. A continuidade da vida no mundo espiritual existe por quê? Porque os espíritos estão vivos. Então, quer dizer, o espírito é o centro de tudo. E quando nós entendemos de fato essa situação, tudo aquilo para nós será muito mais simples. Eu não terei dúvida se eu vou reencarnar ou não. Eu não terei dúvida se eu continuarei vivo ou não. Simplesmente porque eu já entendi quem eu sou. E o resto são experiências que eu tenho que vivenciar. Então nós estamos agora, essa semana a gente tem falado muito nisso, porque surgiu esse tema no decorrer do nosso trabalho, exatamente isso, a autoeducação, a educação do espírito. A aplicação da doutrina na educação do espírito, não a utilização da doutrina para adquirir conhecimento. Conhecimento, a gente lembra que esse conhecimento, se livros fosse um grande benefício, o bibliotecário seria a pessoa mais feliz do mundo, porque ele só estuda isso. Na verdade, se esse livro não tiver um bom uso, ele simplesmente acaba juntando poeira, apenas para encher a biblioteca. E olha que eu tenho cheio de livro aqui em casa, que muitos deles eu nem li ainda. Mas de nada adiantaria se eu ficar lendo, me intelectualizando, se eu não me espiritualizar. Intelectualizar e espiritualizar. Nós temos que mudar o nosso foco. A intelectualização é importante, só que ela tem que ser feito um trabalho paralelo, de preferência sobre a espiritualização, que é a base. Auxiliar de arquivo também, eu adoro mexer com papel. Então esse foi o nosso tema dessa semana, bastante discutido, e provavelmente vai ser levantado outras vezes, a educação de nós mesmos, e depois o nosso aprimoramento pelo conhecimento que a gente vai adquirindo. Mas se esse conhecimento não tiver uma função, acaba sendo um conhecimento morto. Eu posso ser assim o mais intelectualizado, a cabeça desse tamanho, andando por aí, todo mundo me admirando. Nossa, como você tem a mente privilegiada. Mas o seu coração, em compensação, é desse tamanhozinho. A gente tem que inverter. Fazer com que o nosso coração se dilate nos sentimentos mais nobres que a gente precisa desenvolver. E isso tudo fazendo com que o nosso intelecto também se desenvolva. Aí sim a gente vai ter um crescimento equilibrado. A gente lembra que cresce-se moralmente, mas não se cresce intelectualmente. E os espíritos dizem que os dois têm que ser assim. Podemos perceber que os anjos, por exemplo, não têm asas diferentes. Uma não é maior que a outra, do contrário ele ficaria rodopiando. O único que tem dois membros diferentes que dão certo é o Nemo, né? O peixinho. Que tem a barbatana grande e a barbatana pequena. Bom desenho, mas coloca isso num peixe para você ver, ele morre. Nos anjos, o simbolismo da pureza é a mesma coisa. As nossas asas têm que crescer simetralmente. Do contrário, elas vão ficar desequilibradas. Então, meus amigos, o nosso renascimento, a nossa ressurreição, depende disso. Depende da nossa vontade. Depende do nosso esforço e da nossa capacidade de realizar essa transformação. Do contrário, nada vai acontecer. Não adianta eu frequentar ambientes, não adianta eu fazer leituras, se dentro de mim eu não tiver essa força transformadora. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Fazer renascer essa força transformadora. A vontade, principalmente. É a vontade que é essa força. É a força motriz do universo. Tudo acontece por vontade. Naquele simbolismo do livro Gênesis, da Bíblia, lá no comecinho, Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Significa o quê? Que Deus, pela sua vontade, disse, quero a criação a partir de agora. E a criação aconteceu. E é esse mesmo simbolismo que a gente tem que utilizar a partir de agora.
Então, pessoal, fechando por aqui, a Suka colocou, não basta querer, mas deve ter vontade, né? Querer todo mundo quer, eu quero ficar rico, eu quero ir para Paris, eu quero ganhar na loteria, eu quero um monte de coisa. Se eu passar a listinha para vocês aqui, vocês vão dizer assim, nossa, mas como ele é ambicioso. Agora, vontade de fazer uma outra história. Vontade de fazer uma outra história. Quero ganhar na loteria, mas eu não tenho vontade de ir até a lotérica fazer o jogo. Eu quero ir para Paris, mas eu não tenho vontade de guardar dinheiro para fazer isso. Aí vem a questão que a gente começa a colocar. Simples assim. Fechando por aqui então, tem gente que tem vontade grande e tem gente que tem vontade pequena. A Vaninha, por exemplo, tem uma vontade enorme de comprar bugiganga lá no Rio de Janeiro. Tem gente que tem vontade de ir para o Japão comprar eletrônicos, né? Cada um com a sua vontade. E assim a gente vai. Então, pessoal, fechando aqui o nosso bate-papo de hoje, né, um tema simples da gente abordar, né, um estudo que foi bastante tranquilo, nada muito profundo, mas simplesmente reforçando aquilo que a gente já sabe e aquilo que é necessário. Cada vez que a gente pisar na nossa casa espírita, cada vez que a gente abrir um livro, a gente tem que entender que isso tem um propósito. E o propósito é exatamente assim, eu estou me buscando dentro desses lugares. Me buscando dentro do centro espírita, me buscando dentro de um livro. E se eu estudar profundamente, eu vou me encontrar ali. Encontrar uma característica da minha personalidade. Tudo que a gente faz é assim. Eu estou sempre me encontrando. Se eu vou fazer um trabalho, eu estou fazendo esse trabalho em busca do meu autoconhecimento, em busca de mim mesmo. A Vaninha, por exemplo, vai se buscar no Saara, né? De repente ela se encontra lá, nunca se sabe. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso bate-papo, eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento e depois a gente volta. Mas que essa mensagem da ressurreição, do renascimento,